Nós saudamos a igreja, a todos os ouvintes, com a paz do Senhor. Amém. E convido as igrejas, os irmãos, a estarmos de pé e lermos a palavra do Senhor para abrirmos em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém. Assentado, irmãos. Meus irmãos, não existe evangelho sem arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Não existe novo nascimento sem arrependimento. Um servo do passado disse que quando o homem se converte, Deus tira dele o desespero, tira o juízo, mas nunca tira o arrependimento. Porque nós precisamos disso. Quando você se converte, o Senhor tira o desespero, mas não tira o arrependimento. A palavra fala que a tristeza no Senhor gera arrependimento para a salvação. O arrependimento não salva. Arrependimento é tristeza ao pecar. É o arrependimento que te faz chorar. Quando você fere aquele que é o Senhor da sua vida. O servo vai se arrepender até o seu último dia de vida, porque ninguém é perfeito. E o grande perigo é quando o servo do Senhor não se arrepende mais. Ele peca e nem fica triste mais. Ele falha e continua normal. Nem o humor muda mais. Davi, quando ele cometeu um terrível pecado, ele fala: o meu humor tornou-se em sequidão. O humor vai embora, porque quando você falha com o Senhor, para você acabou. Porque o Senhor é o nosso bem maior. O Senhor é o grande tesouro da nossa vida. O Senhor é a nossa alegria. Então hoje nós temos servos. Quando o servo chega nessa fase em que ele peca, em que ele falha e continua o mesmo, nem se entristece mais, isso é muito grave. E essa mensagem é para te informar: se você está nessa situação, você está correndo muito perigo. Se você não se entristece mais ao pecar, se você não se arrepende ao ponto de chorar, porque não existe arrependimento sem tristeza. Não existe. Não existe arrependimento sem tristeza. Está arrependido, não está triste, não é verdade. Esse arrependimento não é verdadeiro. Ninguém pede desculpa para o outro sorrindo. Ah, me que pede desculpa, estou sorridente porque eu falei com você. Isso é falso. No dia da expiação, era uma das grandes festas de Israel, o dia do perdão, quando o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos. Era o único dia no ano em que ele entrava no Santo dos Santos para confessar o pecado de todo Israel e pedir perdão ao Senhor por todo o pecado, para demonstrar o arrependimento, representando o povo de Israel. Naquele dia afligirei as vossas almas. No dia da expiação não podia ter som festivo, não podia ter sons de danças, não, ninguém podia se alegrar, porque ninguém pede perdão sorrindo.
você vê crentes que estão falhando com o Senhor e estão festivos. Como? Arrepende-te, e o Senhor vai te abençoar. Se você quiser, peça ao Senhor nessa noite: Senhor, me dá tristeza ao pecar. Nós pedimos tanto poder, pedimos portas abertas, pedimos graça, pedimos o céu. Senhor, eu vou fazer hoje uma oração diferente. Senhor, dai-me tristeza ao pecar, me faz ter repulsa ao pecado, faz o pecado me ferir por dentro, faz o pecado, Senhor, me gerar em mim mal-estar e não prazer. E nós seremos mais santos, mais consagrados, mais agradáveis, Senhor, mais pureza dar-me, mais tristeza ao pecar, mais santidade. O arrependimento é uma mensagem tão importante que o período da lei se encerrou com a mensagem de João Batista, dizendo: arrependei-vos, é chegada a vós o reino de Deus. E Jesus inicia o Novo Testamento com a mesma mensagem: arrependei-vos, é chegada a vós o reino de Deus. O antigo pacto encerra com a mensagem de arrependimento e o novo começa, porque sem arrependimento Deus não pode operar. E nós queremos ajoelhar e ter 10 dons conosco. Nós queremos uma visita em nosso lar com muitos profetas. Nós queremos promessas e mais promessas, mas nós não queremos nos arrepender. Nós queremos o evangelho que está aí fora, em que você não precisa se arrepender de nada. É só graça, graça, graça. Não é assim. A graça vem depois do arrependimento. Arrepende-te do que você tem falado ao seu marido. Arrepende. Senhor, eu estou me arrependendo porque eu podia ser um servo melhor. O arrependimento não é para sempre. A palavra fala que Esaú, com lágrimas, buscou e não achou lugar para arrependimento, porque o tempo dele tinha passado. Com lágrimas. E diz a palavra que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito, mas o tempo dele havia passado. Esaú nem com lágrimas achou lugar para arrependimento. Não, seu tempo acabou. Um dia o tempo acaba. Um dia a luz vai se apagar e ninguém vai mais achar lugar para arrependimento. O tempo é agora. Meus irmãos, há hoje servos do Senhor, amados do Senhor, que precisam se arrepender hoje aqui e onde estiverem, porque nós começamos às vezes a viver uma mentira. Tudo está bem quando não está bem. Dizem paz, paz, quando não há paz, diz a palavra. Mas hoje, como todos os cultos, é um momento de graça. O Senhor é um Deus misericordioso. Há muitos tipos de arrependimento. Existe o arrependimento que é por medo. A pessoa não se arrepende porque quer mudar de vida. Ele se arrepende porque tem medo. E Deus não quer esse arrependimento. O melhor exemplo desse tipo de arrependimento é do marinheiro em alto mar. Quando vê os trovões e relâmpagos, as ondas gigantes, e ele vê que vai morrer, ele confessa todos os pecados, faz todas as promessas, todos os votos, se arrepende de tudo que fez na vida.
e pede a Deus uma oportunidade para chegar à terra firme. O medo faz se arrepender de tudo. Mas o sol surge, ele chega em terra firme, e daqui uma semana ele é o mesmo homem, com os mesmos pecados, com os mesmos hábitos. Porque o medo não gera transformação, mas o Espírito Santo gera transformação em nós. O verdadeiro arrependimento é uma operação do Espírito Santo dentro de nós. Porque o Espírito Santo nos convence do pecado. Você fez errado aqui, você errou aqui, e você se entristece. O verdadeiro arrependimento traz nele desejo de mudar. Não confunda remorso com arrependimento, são diferentes. Judas teve remorso, por isso que ele não procurou Jesus para pedir uma nova chance. Ele estava cheio de remorso. O remorso traz culpa, traz condenação a si mesmo, mas não traz desejo de mudança. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Você fica com remorso porque se sente culpado, mas não quer mudar. No outro dia faz a mesma coisa e continua com remorso. Arrependimento não, é o Espírito Santo que gera. E quando ele vem, Senhor, eu quero mudar, eu quero ser um servo melhor, eu quero estar mais perto do teu altar. O arrependimento te faz chorar, mas a tristeza em Deus gera salvação. Você se arrepende, você vai aos pés do Senhor, você se humilha e o Senhor perdoa, e o Senhor limpa, e o Senhor restaura, o Senhor levanta, e você continua a jornada, porque as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Não é que elas se renovam a cada manhã, não é esse o texto bíblico. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não, renovar é uma coisa que já existe e deu uma renovada. Não, elas são novas a cada manhã. É uma nova que vem, porque a outra você já usou, e Deus te dá uma nova para usar mais um dia. Cada dia é uma nova misericórdia que Deus coloca sobre nós, e essa misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Nós estamos de pé porque Deus é misericordioso conosco. Não remorso, remorso não. E remorso, às vezes, nem sempre, mas muitas vezes, está ligado ao resultado. Ele faz, deu errado, alguém descobriu, não funcionou, foi um fracasso, aí fica com remorso. Estou arrependido, está com remorso. Se desse certo, estava feliz. Se ninguém soubesse, estava feliz. Se ninguém descobrisse, estava feliz. Mas descobriram, isso é remorso. Está ligado ao resultado. Arrependimento não depende do resultado. Deu tudo certo, foi um sucesso, eu estou arrependido porque eu tenho temor ao Senhor. Todos elogiando, eu estou triste, porque o que me importa é o meu Senhor. O que me importa são os olhos daquele que morreu por mim. Há um tipo de arrependimento que todos nós devemos abandonar. É um arrependimento movido com medo de perder cargos e funções da igreja. Para não perder uma função, para não perder um cargo, você se arrepende, não faz. Não faça isso. Se arrependa por amor ao Senhor, porque Ele é o nosso galardão. Ele é o nosso abençoador. Quando Samuel disse a Saul: o Senhor te rejeitou, hoje o teu reino ia ser confirmado. Saul só pensou no cargo dele. Amém. Se justificou, se explicou, mas não se arrependeu, não se quebrou, não se lançou ao chão e disse ao profeta: saia comigo diante do povo,
Tudo bem, eu falei com o Senhor, mas eu preciso manter meu cargo, minha função. O importante é ter a função, o importante é o cargo da igreja. Se eu estou pecando, não importa. Importa. Não minta para você mesmo. Mas quando o profeta Natã falou com Davi: tu és este homem. Davi se lançou no chão, tirou a coroa, tirou o manto real, se rasgou suas vestes, colocou saco e cinza e se humilhou. Tirou a coroa, tirou o manto. Não importa o que eu sou, o que me importa agora é alcançar o perdão dele, a misericórdia dele, porque ele é o meu sustento, ele é a minha força, ele é a minha alegria. Colocou o manto de fora, a coroa de lá. Não importa meu cargo, eu não posso perdê-lo. Ele é tudo para mim. E ele, quando ele ora no salmo, que ele faz a oração dele, quando ele cometeu esse terrível pecado, ele fala: Senhor, não tire de mim o teu Espírito Santo. Cria em mim, ó Deus, um espírito reto, e não retire de mim o trono, e não retire de mim o palácio, e não retire de mim a coroa. Não, Senhor, se eu vou perder, eu não posso perder a tua presença. Foi a única coisa que Davi pediu. Não foi cargos, funções e o poder. Senhor, eu não posso te perder. O trono sem o Senhor, para Davi, não valia nada. E eu creio que alguns de nós hoje precisamos nos lançar ao chão, dizer: me perdoa, Senhor, eu me arrependo, Senhor. Senhor, agora eu estou vendo tudo. E essa foi a mensagem de João Batista: arrependei-vos, o machado já está posto à raiz das árvores. O arrependimento tem que vir antes do juízo, porque o arrependimento sincero cancela o juízo, e a graça vem no lugar. E produzir, pois, disse João Batista, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento tem frutos. O verdadeiro arrependimento não é estéril. O verdadeiro arrependimento não é uma árvore estéril. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O arrependimento produz frutos que são mudanças, posições novas, uma busca nova, um quebrantamento novo, uma nova dedicação. O verdadeiro arrependimento é uma árvore fértil, porque ela é regada por uma operação do Espírito. Vá e não peques mais, é o fruto. Frutos que mostram ele realmente se arrependeu. Frutos que mostram ele realmente tomou uma nova posição. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te. Cada servo agora, aqui no púlpito, aqui na igreja, aí onde os irmãos estão nas igrejas, os ouvintes da rádio, onde estiverem ouvindo, você tem alguma coisa para se arrepender? A vida do servo do Senhor, o dia do servo do Senhor é sempre assim: de manhã ele ora: Senhor, me dá vitória hoje, e Deus dá. Todo dia de manhã um clamor: Senhor, me dá vitória hoje. Mas todo fim de dia, todo mundo tem algo para confessar. Todo fim de dia, o homem tem algo a confessar. Todos os dias é um conselho da parte do Senhor. Todos os dias, antes de dormir, faça uma oração de arrependimento, e você vai dormir em paz com o Senhor. E se naquela noite o Senhor voltar, você vai para a eternidade. Eis um conselho do Espírito do Senhor para todos que ouvem estão aqui. Todos os dias antes de dormir, faça uma oração de arrependimento, e você vai dormir em paz, porque no sangue de Jesus o pecado vai ficar. As águas do rio do Senhor vão levar,
e a graça vai ficar no seu coração. Ó Deus, conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão.